canal e do Spotify que está nos assistindo. Está começando agora mais um episódio de Encontro com Propósito. Sejam muito bem-vindos. Vocês que é novo por aqui, a gente está com esse projeto de podcast onde eu trago várias pessoas para testemunhar, trazer experiências de vida, falar da palavra de Deus, falar da presença de Deus. E tá sendo muito legal, muito edificante. Eu tenho recebido vários feedbacks de vocês e eu fico muito feliz. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, né? Já vai se inscrevendo, você que tá chegando novo por aqui. E é isso, bora lá para mais um episódio. Hoje eu trouxe aqui a Caroline Silva, a minha amiga, é uma bênção de Deus. E assim, no decorrer do podcast eu vou chamar ela de Carol, né? Ela disse assim que não se importa, pode chamar de qualquer jeito, ou Caroline ou Carol. E a gente vai bater um papo bem legal aqui com vocês hoje. Ela vai falar um pouco sobre como foi a conversão dela, sobre como é na igreja. Enfim, a gente vai fazendo umas perguntas aí e eu espero muito que vocês gostem. Vou passar para ela, fala para ela estar se apresentando aí para vocês conhecerem ela um pouco melhor. Oi pessoal, tudo bem? Igual a Paula falou, eu sou a Caroline. Eu frequento atualmente a igreja Vivo Caminho. E a gente se conheceu, né, Paula? Você se mudou pra cá, né? A gente virou grande amiga, né? Sim. E assim, eu fiquei muito honrada dela me fazer esse convite, né, pra estar participando desse novo quadro que eu tenho certeza que vai ser e já tá sendo uma bênção, né? O primeiro episódio eu assisti, foi incrível e eu tenho certeza que Deus vai usar grandemente a vida da Paula pra tocar outras pessoas através desse canal e através desse quadro. Amém. Então, gente, eu conheci a Carol através de quando, assim, eu comecei a namorar. Hoje ele é meu esposo, mas na época eu estava namorando ele. E aí eu comecei a ir, né, nos cultos, né? Eu ia mais nos cultos de jovem, que antes era a tribo, agora é o Wave. E a gente começou a cultivar uma amizade. A Carol, ela sempre foi assim, sempre ela chegava, já conversava comigo. E eu me senti muito acolhida, tanto por ela como pelas outras meninas, né, que estão ali na frente do grupo de jovens, né, da liderança, do louvor. E assim, eu me identifiquei muito com ela, né, a gente começou a conversar e tal, e estamos aí, né. Aí eu convidei ela falou, eu tenho um pouco de vergonha. Eu falei, não, mas vai dar certo, né? A gente vai falar da palavra do Senhor e é isso. E aí, Carol, para começar o nosso papo, eu gostaria que você falasse, né? Como que foi a sua conversão? Você já nasceu no berço cristão? Como que foi para você? Assim, teve uma experiência que te marcou, que deu ali um insight para você, alguma coisa assim? Pode ser um testemunho, uma experiência, fica à vontade, pode falar. Assim, basicamente a minha conversão no início foi quando eu era bem criança e ela se deu mais por conta dos meus pais. Sim. Assim, bem quando eu era bem novinha, a gente não era cristão, a gente vivia aquela vida bagunçada, sabe, de mundo. E até que um dia os meus pais receberam, né, um convite de um tio nosso que frequentava a igreja que a gente frequenta atualmente e sem mais nem menos eles pegaram, aceitaram, né, foram na igreja, conheceram, assim, no início não foi fácil, né, que nunca é fácil no início da caminhada e assim como eles começou a caminhar, né, ter essa vida de relacionamento com Deus, consequentemente, né, eu e os meus irmãos, a gente foi incluído nesse meio também. E assim, eu sempre fui uma criança bem fechada, assim, uma criança bem introvertida, eu sempre fui muito apegada na minha mãe. E quando a gente foi pra igreja, né, sabe que toda igreja basicamente tem a salinha, né, tem aquele momento de aprendizado que, assim, é uma bênção. E quando a gente foi pra igreja não foi diferente, né, logo eu comecei a frequentar a salinha da igreja também. E assim, como eu era bem fechada, era bem difícil, assim, eu querer me relacionar com as outras crianças, mas eu acho que, assim, a salinha foi um pontapé na minha vida, um pontapé na minha vida com Deus. Assim, a gente não tinha experiência nenhuma, né, ainda com a presença do Senhor. Era tudo novo pra você. Era tudo novo, era
tudo diferente, um ambiente totalmente diferente, pessoas novas. E ali eu aprendi, né? Eu me lembro que desde criança eles ensinavam pra gente como orar, né? Como ser uma criança boa, né? Uma criança que respeita os pais, né? Uma pessoa obediente. E assim, a minha vida no início foi isso, né? Mas essa conversão meio complicada, né? E ao mesmo tempo foi uma bênção pra minha casa e pra minha família, né? Mas assim, eu sempre gostava muito de ouvir da palavra, sabe? Sim. De ficar lá dentro, né? Escutar, né? Aprender da mensagem, né? Como é uma igreja que sempre foi muito de ensinar, muito voltada para o ensino, logo desde criança a gente já começou a olhar, assim, diferente, né? Sim. Nossa, tem algo maior, assim, para acontecer. A vida não é só isso, né? Tem algo maior no Senhor para que a gente viva. Como a igreja sempre teve muito congresso assim para ensinar, né, os membros, o pastor sempre gostava de fazer, né? Eu sempre fui muito apaixonada assim em ouvir, sabe, desde criança. E eu me lembro, né, que eu era muito apaixonada por oração em línguas, né? Tinha, assim, um congresso que era voltado, né, Línguas como de Fogo, que era voltado especificamente para isso. E assim, sim. eu olhava para aquilo e eu desejava, eu queria. E assim, por mais que eu era criança, ainda não conhecia direito, sabe, as coisas do Senhor, eu queria entender mais o que era aquilo, né? Eu queria desfrutar daquilo também. Sim. E eu me lembro que em um desses congressos que teve, né, foi o congresso em que a minha mãe, os meus pais, os meus irmãos, todos eles receberam, né, o batismo com o Espírito Santo, né? E aí eles contando, a gente voltando para casa contando, né, que teve essa experiência de batismo com o Espírito Santo, né? A gente nem sabia direito o que era aquilo. E eu me lembro de pensar, né, pequenininha, me lembro de pensar, nossa, eu quero isso pra mim também. E aí eu comecei a ficar assim, gente, é inadmissível eu não ser batizada com o Espírito Santo também, né? Eu também quero isso pra minha vida. Você ficar assim, todo mundo foi, também quero viver assim, isso. Nossa, né? eu também quero viver isso, né? Todo mundo foi batizado, porque eu não, quero né? saber como é que é essa sensação. Isso, exatamente, né? E mente de criança, né? Você olha uma coisa assim, você quer pra você também, né? E foi o que aconteceu, né? Eu fiquei toda eufórica, né? Quero também, quero participar, quero conhecer. E tanto que, Paula, o batismo com o Espírito Santo, na minha vida, na minha experiência, veio antes do batismo nas águas. Olha. Eu fui batizada com o Espírito Santo quando eu tinha 10 anos de idade. Foi bem no início que eu tinha entrado na igreja, que eu comecei a conhecer, sabe, das coisas do Senhor. Veio o batismo com o Espírito Santo, assim, de uma forma que eu não consigo nem explicar. E é interessante que muitas pessoas, pra elas vem o batismo nas águas, né, primeiro. E assim, mas assim, não que seja uma regra, né? Isso, não. Mas isso é muito interessante você estar compartilhando isso, né? Pra que as pessoas possam saber e tal. E tipo assim, alguém que tem o mesmo desejo é possível, sabe? Porque às vezes a gente olha e fala, isso nunca vai acontecer comigo, né? Porque eu era muito assim, eu ficava olhando as pessoas na igreja e tal, e eu falava, não, isso nunca vai acontecer comigo, né? De eu chegar e falar algo pra pessoa, que eu olhava assim, quando as irmãs iam abraçar os irmãos, né? As irmãs na igreja, e davam um recado, eu falava assim, nossa, eu ficava assim, e quando vinha comigo eu falava, como essa pessoa sabe que eu tô passando isso, né? E eu queria muito isso, sabe? Eu queria muito. E aí Deus começou a tocar assim no meu coração. Eu tava pedindo por isso e Deus começou a tocar no meu coração. E quando de repente eu olhava para uma pessoa assim no culto e vinha assim, vai lá. E eu pensava, não, isso é algo de mim, o que eu vou falar, né? E meu coração começava a queimar tanto. Enquanto eu não ia, não falava. O Espírito Santo não parava de incomodar, sabe? E quando eu abraçava aquela pessoa, ela chorava tanto. E às vezes eu nem falava nada. Era só um abraço que a pessoa estava precisando. Isso. E você tocou no assunto da escolinha.
é muito interessante porque eu fui pra igreja muito nova também, eu tinha 9 anos, então meu primeiro contato foi com a escolinha. Sim. Tanto é que eu lembro até hoje a primeira palavra que a tia da escolinha falou. Eu lembro. O primeiro dia que eu entrei, ela pregou sobre Abraão. Quando Deus pede Isaac em sacrifício. Nossa, aquilo lá me marcou de uma tal maneira que eu nunca esqueci. Até hoje eu tenho contato com a tia da escolinha, hoje ela já tá bem mais velha. E eu falo, eu lembro da palavra que você levou, e ela e eu nem lembro. Porque ela também era muito nova, né? Eu tinha 9, ela tinha 14 para 15 anos, então ela era uma tia bem nova. Bem novinha. Então eu lembro até hoje. E é coisas que marcam a gente não esquece. Assim, são pequenas coisas, né? É claro que Deus ele pode vir, ele pode mostrar algo grande, pode fazer algo grandioso, mas ele quer se revelar nas pequenas coisas. É naquela simplicidade de uma criança, de almejar algo, almejar ter aquele fogo, aquela presença que o Senhor vem. Sim. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Assim, eu olhava para as pessoas e eu não sabia nem o que significava aquilo, mas eu sei que no fundo do meu coração eu queria aquilo para minha vida também. Que foi o que aconteceu. Que quando eu tive assim, essa experiência do batismo com o Espírito Santo, foi algo que me marcou tanto que eu queria contar para todo mundo que eu havia sido batizada com o Espírito Santo. E eu me lembro direitinho, mesmo sendo pequena, né, a minha memória é bem ruim, mas mesmo sendo pequena, eu me lembro que eu cheguei na mesma semana, né, na minha escola, na minha sala de aula, e eu tinha uma amiga. E no meio da aula eu peguei e virei pra ela, né, e comecei a contar, né, que eu havia sido batizada com o Espírito Santo, que havia tido aquele congresso, e eu fui tentar explicar pra ela como é que era, e ela não é cristã, não é nada, não entendia nem do que eu tava falando. E eu me lembro muito bem, e como assim, eu sempre fui muito quietinha, muito caladinha, né, a professora ficou olhando assim, eu falar. E eu me lembro, Paula, de eu ter orado em línguas dentro da sala de aula pra minha amiga ver que eu estava orando em línguas. Olha aí. Assim, foi algo que me marcou muito, foi ter esse batismo com o Espírito Santo. E assim, depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, assim, eu acho que tudo mudou na minha vida. Acho que tudo, eu começava a olhar para as coisas do Senhor, assim, e começava a desejar mais. Eu começava a olhar e falava, cara, tem alguma coisa dentro de mim. Eu preciso colocar isso pra fora. Foi quando eu comecei a almejar também o batismo nas águas, né? Logo que eu comecei a entender, né, que era necessário ter o batismo nas águas também, né? A conversão, o novo nascimento. E assim, mesmo pequena, como eu comecei a aprender, sabe? Eu queria batizar, mas como eu ainda era muito nova, eu tive que esperar um tempo, né? E eu só fui batizar lá pros meus 12, 13 anos de idade, né? Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, 10 anos, 12, 13 anos que eu fui realmente batizar nas águas, sabe? E eu me lembro exatamente, né, do dia do meu batismo, eu me lembro a roupa que eu tava vestindo, como eu tava, a sensação que eu senti. Assim, foi uma alegria que transbordou no meu coração naquele momento. E aquilo me marcou, sabe? Esses 2 momentos me marcou profundamente, o início da minha vida. E claro que eu comecei a ter uma intimidade maior com o Senhor, né? Eu lia a Bíblia, mas eu sempre falava pra minha mãe, eu não entendo o que tá escrito aqui, mãe. Eu não sei do que tá falando, assim, eu achava muito difícil, era muito complexo entender a Bíblia. E foi aí que eu comecei a entender sobre oração. Que a minha mãe começou, como ela já era mais velha, né, entendia mais do que eu a respeito das pregações, né, e ela começou a falar pra mim começar a orar, né, começar a pedir pro Senhor me dar entendimento, abrir a minha mente, discernimento. Né, isso, me dar discernimento da palavra no momento que eu fosse ler. E mesmo na simplicidade, né, de uma criança, eu orava assim, Senhor, eu quero entender, Senhor, eu não tô entendendo isso aqui, mas o Senhor me mostra o que o Senhor tiver que me mostrar aqui através da tua palavra, né? E foi aí que aconteceu algo que me marcou muito, um terceiro marco na minha vida. Foi algo que eu fiquei muito tempo para entender
a questão de ouvir o Senhor. O quão importante é você discernir a voz do Senhor dentro de você. E eu fiquei muito tempo, Paula, muito tempo falando pra minha mãe: mãe, o Senhor não fala comigo. Mãe, Deus não fala comigo. Eu não sei como ouvir a voz do Senhor. E isso era algo que me deixava muito chateada, né? Porque assim, você chega na igreja, né, e vê uma pessoa: ai, o Senhor falou isso comigo, o Senhor falou aquilo comigo. E eu ficava: nossa, mas como que é isso? Como que é isso? Como que o Senhor fala? É uma voz que vem na minha cabeça, alguém vai chegar e vai falar e isso vai fluir. Eu não sabia como é que era isso e eu passei muito tempo desejando ouvir a voz do Senhor e eu não entendia como o Senhor falava. E sabe, por passar muito tempo esperando ouvir, desejando, é porque eu achava que sei lá, algo extraordinário ia acontecer, um anjo ia chegar, ia me tocar, ia me falar, e eu achava que era dessa forma. E não, eu passei muito tempo esperando. Foi aí que, assim, sem perceber, no meu dia a dia, eu ouvi a voz do Senhor. Só que eu ouvia ela e eu achava que era algo de mim mesma. Eu achava que, isso é um pensamento da minha cabeça, isso aqui não sou eu. Sabe, nas pequenas coisas, no vestir algo, no falar algo, você falar assim: peraí, eu posso fazer isso diferente. Peraí, eu consigo fazer isso de uma outra forma. E foi aí que eu comecei a ouvir a voz do Senhor, mesmo sem entender que era Ele realmente que estava falando. E quando eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo, aí que eu fui descobrir: o Senhor já está falando comigo, já tem um tempão. E eu simplesmente não conseguia ouvir a voz do Senhor, porque aquilo não era algo familiar para mim ainda. Por isso da importância da gente ter, sabe, um relacionamento com o Senhor. Sim. O relacionamento, ele é primordial. Assim, você cultivar um relacionamento com o Senhor, se familiarizar com a voz dele, que era algo que no início eu acho que para todo mundo é um pouco complicado, né? Sim. Até você entender como orar, até você entender como ouvir, como ler a palavra. Sim, no início tudo é difícil, mas quando você entende como as coisas funcionam, Deus vai te dando graça para você entender. Aquilo parece normal, é como uma conversa, eu e você aqui conversando, e até que eu entendi isso, tudo ficou mais claro na minha mente. Isso é muito maravilhoso, né? É verdade. E é interessante que você falou que você já ouvia a voz de Deus há muito tempo, só que você não conseguia discernir aquilo ali, porque na sua mente estava assim: não, eu vou escutar a voz de Deus, um anjo vai vir falar comigo, alguma coisa assim, sabe? E acontece, sim, né? Deus fala dessa forma também, mas cada pessoa ele vai falar de um jeito, né? Cada situação da nossa vida, ele vai colocar algo para que a gente entenda. Ou vai ser um louvor, ou você tá ali na internet, você tá rodando, você orou a Deus sobre alguma coisa e aparece uma palavra, ou alguém vai pegar, né, vai falar com você. Enfim, e assim, Deus, ele é muito vasto, ele é muito grande, a grandeza dele, né? E assim, no começo, a gente fica: nossa, como que é isso? Eu quero, entendeu? Algo novo. E às vezes a gente quer viver aquilo que o irmão tá vivendo. Por exemplo, se ele tem um dom, a gente fala: eu quero isso. Eu quero esse. Eu quero esse. Não, mas se eu puder escolher, eu quero esse aqui, né? E quando eu comecei, eu queria cantar, né? Eu vou cantar, e que meu dom é cantar, e que não sei o quê. E no começo da minha jornada, eu cantava muito, sabe? Quando eu fui para uma igreja de oportunidade, assim, eu comecei a cantar e tal. Cheguei a fazer aula de violão, mas não deu certo. E aí eu comecei a ver que quando eu preguei pela primeira vez, quando alguém me deu a oportunidade, eu tinha 14 anos. Eu falei por 4 minutos, eu preguei sobre Jonas, lembro até hoje. E finalizei com louvor, né, com um hino, eu já só não vou lembrar.
Mas aí eu falei assim, eu acho que meu dom não é cantar não, hein? Eu acho que é isso Eu acho que é mais por outro lado. E a gente vai conhecendo. E isso é tão bom porque um relacionamento com o Senhor nos permite a gente se descobrir. A gente vê qual é o nosso dom, o propósito que Deus tem na nossa vida. E isso é muito maravilhoso. Você tá contando a sua experiência e tal. Então, tipo assim, é algo muito único, né? É uma particularidade sua. Então, é esse o propósito do podcast, é trazer pessoas com cada particularidade, com cada experiência com o Senhor para acrescentar na vida das pessoas e a gente vai batendo um papo e vai conversando. E eu conheci a igreja através dos meus avós, assim, foi o meu tio que indicou uma igreja pra gente, ele até faleceu, né, já tem uns anos, e meus avós que me levou eu e minha irmã. E aí eu falei, mãe, a senhora tem que ir e tal, e eu já comecei, e assim, minha mãe foi a primeira a ir. E meu pai continuou indo na igreja católica. Aí eu falava assim, pai, tô com saudade de ir na igreja aí. Ah, minha filha, acho que sua mãe vai terça. Eu falei, não, mas eu quero ir na católica. Olha pra você ver a mente da criança. Porque eu pensava assim, que se eu fosse na católica, meu pai ia querer visitar a evangélica. É uma troca. Eu vou na dele, depois ele vai na minha. E aí eu falava, aí nós ia, aí até que chegou um momento que ele foi, sabe? E aí começou a ir toda a nossa casa lá, né? Os meus pais, minha irmã e os meus avós, né? Desde que começaram aí também nunca saíram, né? E é muito interessante. É verdade, assim, a forma que o Senhor trabalha. E igual você estava falando, né, a respeito dos dons. Sim. Sabe, o que eu acho tão interessante é que o nosso dom, ele é inteiramente ligado com a nossa essência, Sim. a nossa personalidade natural. O Senhor, ele não vai te entregar algo que foge totalmente de quem você é. Igual, eu tenho um chamado muito forte para cuidado, para exortar, para aconselhar, um chamado pastoral para acolher pessoas. Sim. Que é algo que, assim, no início eu achava bem fora da casinha, eu falava, gente, isso não é pra mim não. Não vai dar certo. Esse negócio aí não vai dar certo e eu relutei, assim, por muito tempo com isso, mas é engraçado que à medida que você vai tendo um relacionamento com o Senhor, que você vai conhecendo a palavra, o Espírito Santo vai te convencendo. Sim. E agora, pra mim, esse é o dom mais lindo que tem. A gente vai se apaixonando por aquilo que o Senhor faz através da nossa vida. É algo muito lindo. E eu já tive muita experiência, sabe, com o Senhor de ele chegar, de ele falar. Eu já tive experiências com cura, já tive experiências com cura pessoal. E isso vai marcando a gente, isso vai dando esperança, isso vai trazendo ânimo para o nosso coração. E quando eu fui crescendo, né, fui ficando mais velha, né, logo a gente vai entrando no ensino médio, né, as coisas vão mudando. Sim. E é um período, assim, bem complicado, né, quando a gente vai crescendo, porque o mundo vai se abrindo na nossa mente, né, e é meio que se o mundo quisesse competir, era tipo assim, 50% mundo, 50% Cristo. E na nossa cabeça, assim, pelo menos na minha cabeça era isso, né, o mundo queria competir um lugar no meu coração, e um lugar que era só de Cristo. E isso foi me trazendo, sabe, no período do ensino médio, foi me trazendo uma angústia, sabe? Eu fiquei, assim, por um tempo um pouco afastada, sabe, do Senhor. Não de chegar e fazer coisas erradas, mas eu sentia que estava faltando algo, que eu estava distante, sabe? Indo na igreja, mas querendo ter algo diferente, uma experiência diferente, que sei lá, que o Senhor viesse, que o Senhor tocasse e me, não sei, abrisse a minha mente novamente, para que realmente eu renunciasse tudo por causa do Senhor. E Paula, eu me lembro de orar, de pedir que o Senhor me trouxesse uma confirmação. E isso aconteceu. Uau. No primeiro ano do ensino médio, um pouco
distante do Senhor, eu me lembro de participar de um acampamento na igreja. E sabe, no meio do acampamento, assim, tava acontecendo um louvor e todo mundo tava prostrado, chorando, aquela presença, aquela coisa, um louvor, aquela coisa mais linda que Sim. nitidamente era a presença do Senhor que tava ali. E eu olhava as pessoas e eu pensava, nossa, era pra mim estar assim também. Nossa, era pra mim estar assim, buscando também, chorando a presença do Senhor, ouvindo a voz dele, e eu me sentia um pouco distante. Sim. E eu me lembro de sentar numa mesa e abaixar a minha cabeça e orar pro Senhor. E eu falei pro Senhor que eu queria que ele falasse comigo algo que me marcasse. Sim. Algo que trouxesse um divisor de águas na minha vida novamente, né? E o Senhor usou uma pessoa que estava lá na frente, que é uma amiga minha, o Senhor usou ela, veio até mim. Sim. E nitidamente, quando eu olhei para ela, eu vi que não era ela. Eu vi que era nitidamente o Senhor que estava ali falando através dela comigo. E era exatamente aquilo que eu estava pedindo. E ela veio, Paula, lá na frente, veio onde eu estava, ela pegou na minha mão e me levou lá na frente de todo mundo. Só que claro que todo mundo estava naquele alvoroço todo, né? A presença Sim. descendo. Ninguém viu aquilo, mas aquilo me tocou. Sim. E ela pegou e olhou pra mim, e quando eu olhei nos olhos dela, eu consegui ver algo através dos olhos dela. Eu vi o Senhor na vida dela, e o Senhor me chamava, e o Senhor falava algo bem específico pra mim. Ele falava assim, minha filha, eu quero que você dance hoje comigo. O Senhor me chamou para dançar com ele, e era algo que eu gostava muito de fazer, eu era muito apaixonada em dançar. E o Senhor usou ela para falar comigo naquela noite, e eu só me lembro de começar a chorar, fechar meu olho e começar a dançar ali na frente de todo mundo. E o Senhor tocou de uma forma tão diferente em mim, que era uma dança que eu nunca tinha dançado, era como se eu estivesse dançando com um noivo. Era como se eu estivesse dançando com o Senhor. E eu me apaixonei tanto, e eu me lembro de chorar e chorar. E a única coisa que eu tinha certeza no meu coração era que era o meu pai que estava dançando comigo. Ele me deu uma certeza muito grande, eu estou aqui com você, sou eu que te conduzo. E era nitidamente alguém me conduzindo enquanto eu dançava. Sim. E aquilo me marcou de uma forma tremenda. Foi aí que eu comecei a voltar novamente e falar, cara, não tem outro lugar. Não tem outro lugar que eu queira estar senão na presença do Senhor. E não tem espaço para mais nada no meu coração. Não tem espaço para mais nada. Que esteja relacionado às coisas do mundo, né? Isso. Isso é muito maravilhoso. Nossa, e você vai vendo assim, à medida que você vai caminhando com o Senhor, que às vezes coisas naturais, coisas que são do seu dia a dia, começa a parar de fazer sentido. Sim. As coisas naturais vão perdendo lugar dentro de você. Coisas erradas, claro, que a gente Sim. entende que aquilo não é a vontade do Senhor. Mas e as coisas naturais? E aquelas coisas que não tem nada de errado, mas que você, por um momento, você olha e fala, eu não preciso disso. O Senhor vai te convencendo a Sim. deixar coisas por Ele. O Senhor vai te convencendo a te mostrar aquilo que está dentro de você que não agrada a Ele. E aquilo que realmente vale a pena, né? É verdade. Porque às vezes tem pessoas assim que olham de fora, que falam assim, mas será? Parece que eles são presos ali, eles não fazem nada, eles não é feliz. Assim, tem muitas pessoas que olham de fora, sabe? E pensam assim. Que pensam que é assim. E tipo assim, não, sabe? Não teve ninguém que nos obrigou a fazer nada ou a deixar as coisas do mundo de lado, sabe? Não teve ninguém que falou assim, não teve uma irmã que chegou, não, você vai parar hoje. Carol, não é pra você fazer isso mais, não teve. Entendeu? É o Espírito Santo, igual você falou, é o Espírito Santo que nos convence. A gente olha no espelho, veste determinada roupa e a gente fala, não,
Não fiquei bem com isso. Não condiz com a minha personalidade. Não condiz com a minha pessoa mais. E tipo assim, e não é que você vai trocar suas vestes. Eu tenho que trocar porque se eu sair na rua e o pastor me vê. Se eu sair na rua e alguém me vê e falar, mas ela não é crente, não é isso. Mas você vai olhar e vai falar assim, eu não tô me sentindo bem com essa roupa mais. Exatamente. Sabe? Então é isso. É justamente pelo contrário. Não é porque a gente é preso, não é que nós somos presos e a gente não faz tal coisa, né? Mas é justamente por a gente ser livre que a gente escolhe não fazer aquilo. É verdade. Né? E que, tipo assim, só de pensar, a gente, não, isso não é pra mim, você já começa a se sentir mal. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, a gente não é preso, sabe? Uma vida com Deus é muito pelo contrário, ela tira a gente de uma prisão. Exatamente. Né? De uma prisão dentro da nossa própria mente. Que a gente tá ali pensando que a gente precisa de certas coisas para ser feliz. E não, Deus é suficiente. Ele é suficiente, né? E você tocou aí no assunto, né, que teve um período que você ficou angustiado, né, do ensino médio. E depois dessa experiência que você teve, você sentiu assim que a chama do primeiro amor, ela ficou acesa. E como que você fez para manter isso com o Senhor, né, para não cair naquela angústia de novo, né? Queria que você falasse pra gente também. Assim, eu acho que o primeiro amor, o primeiro contato que a gente tem com o Senhor é algo muito específico. Sim. Cada um tem um pontapé, algo que marca e que aquilo se torna o seu primeiro amor. Sim. É igual quando você inicia na igreja, você quer fazer tudo, você quer orar, você quer cantar, você quer limpar, você quer participar de tudo. E, sabe, a intimidade com o Senhor é dessa forma. Quando você tem, sabe, um relacionamento com o Senhor, quando você vai entendendo, sabe, que existe alguém, que existe um conselheiro que está dentro de você. Sim. E aquela pessoa te conduz, aquela pessoa, né, guia seus pensamentos, né, te mostra o caminho que você deve seguir. E a partir do momento que você, por um momento, se desvia o seu foco daquilo, e quando você cai por si que você está seguindo um outro caminho, que foi o que aconteceu comigo, né, no ensino médio, como muita coisa se abriu na minha mente, né, por ser muito fechada, por ser muito caladinha, muito introvertida, muita coisa, era muita pressão na minha cabeça, né, e quando eu vi que eu estava vivendo uma vida que eu não estava buscando tanto o Senhor como eu desejava buscar, como no primeiro instante eu buscava, aquilo me marcou. Sim. Foi quando eu pedi a experiência com o Senhor. Foi quando Ele me tocou naquela experiência e eu quis voltar para aquele lugar, eu quis voltar para o meu lugar de intimidade. Que é ali na nossa constância diária, no ler a palavra, entender que o Senhor, Ele vai se revelar a nós através da palavra. Sim. Eu comecei a buscar mais o Senhor na palavra, eu comecei a ler, eu sempre tive muita dificuldade, sabe, para ler a Bíblia, para entender, e eu comecei a orar, pedir para o Senhor, me revela, porque eu não entendo, eu quero conhecer mais do Senhor. Sim. E foi aí que o Senhor começou a abrir a minha mente. Foi aí que eu comecei a saber olhar para as coisas da Bíblia e comecei a entender os textos, entender aquilo que o Senhor fez, o quão maravilhoso aquilo que Jesus fez por nós. E eu comecei a buscar isso novamente. Sim. Eu queria buscar essa chama novamente, eu não queria que ela se apagasse mais em mim. E aí começou uma vida realmente, né, de renunciar o meu eu para viver o Cristo. Para viver uma vida com o Senhor, para viver uma vida realmente, viver um ministério, viver aquilo que o Senhor tinha para minha vida. Foi que eu comecei toda aquela fase de entender para que eu fui chamada, entender qual é o meu ministério, o que eu tenho que fazer, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Sim. Foi aí que o Senhor começou a me cativar. À medida que eu ia tendo um relacionamento com Ele, que eu ia orando, que eu ia meditando na palavra,
que eu ia ouvindo pregação, nos meus momentos de adoração, que eu ia começando a me entregar mais pro Senhor, aquela chama ia se acendendo dentro de mim e eu ia começando a ficar apaixonada, sabe, em fazer algo pro Senhor, fazer algo com o Senhor. E quando o Senhor começou a me revelar, sabe, o meu ministério, eu comecei a pensar, eu preciso fazer algo com isso. Aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos é algo muito particular, Sim. Mas é algo muito maravilhoso, porque o nosso ministério não é para nós mesmos. Que também precisa ser compartilhado. O nosso ministério é sobre pessoas. Sim. Não é sobre nós. Aquilo que eu carrego não é para mim. Aquilo que eu carrego é para você, é para o próximo. Sim. E o Senhor, Ele vai revelando isso a nós. E eu comecei a conhecer toda essa parte de dons, entender o que eram os dons do Senhor, que eram os dons do Espírito. Sim. E eu comecei a me apaixonar, comecei a estudar mais isso. Foi aí que o Senhor começou a me dar revelação sobre quem eu era. Sim. O que é que eu fui chamada para fazer. E sabe, eu me lembro de ter várias experiências, né? No início era bem difícil eu aceitar meu dom, né? Que eu achava que era algo muito complexo. E foi aí que eu entendi, né? Que era algo muito particular meu. Que era algo que eu já fazia, que era algo que eu já exercia no meu dia natural, né? Que como eu sendo chamada, né, para ensinar pessoas, né, para exortar, para dar ânimo, eu já fazia isso. Sim. E eu não sabia que eu fazia isso. Isso foi uma realidade muito, muito marcante para mim. Saber que eu já exercia o meu ministério, o meu coração já queimava pelo meu ministério, mas a minha cabeça ainda não entendia que eu já praticava o meu ministério. Sim. E sabe, no meu dia a dia, conversando, né, com as pessoas, eu acho que é como se eu tivesse um imã para problema. O Senhor via trazendo pessoas, né? Sim. E essas pessoas, assim, se abriam comigo, né? E o Senhor ia conduzindo, sabe? Aquela conversa, algo natural. Assim, muito bom. E eu fui me apaixonando. E aquela chama foi crescendo dentro de mim. Sim. E até hoje cresce, né? Até hoje eu sou apaixonada por viver o que o Senhor tem pra minha vida. Por ajudar pessoas, né? Ansiar por pessoas, para que as pessoas entendam, né, Sim. aquilo que o Senhor fez, assim como o Senhor fez na minha vida, assim como o Senhor fez na sua vida, para que outras pessoas também conheçam isso também. Para que elas também sintam isso, né? Para que elas também Porque às vezes elas estão de fora, né, e elas não conseguem entender a profundidade disso, né? E assim, a minha oração ultimamente tem sido muito para isso, sabe? Senhor, eu quero que as pessoas sintam isso. Né? Eu quero que as pessoas sejam tocadas, como um dia eu fui, né? Como um dia alguém chegou pra mim e me apresentou o Senhor. Eu quero ter a oportunidade de falar do Senhor. E assim, é tão interessante que quando eu tava na escola, eu fui pra escola militar, né? E era algo assim que eu fugia muito, que eu não queria ir. Eu falava assim, não vai dar certo e tal. E aí, quando veio a oportunidade, né, veio um sargento de lá, me mandou mensagem, né, perguntou se eu queria ir. Eu falei, eu vou, né, vou. E assim, bem ali nos dias aconteceu um acidente com a tenente, né, ela ficou muito ruim e tal. E quando ela voltou na cadeira de rodas. E aí a gente reuniu, né, ali no pátio pra dar as boas-vindas. E tipo assim, eu sempre muito na minha, sabe? Eu nunca escondi quem eu era, que eu era cristã, que eu servia ao Senhor e que eu falava da palavra de Deus. Nunca escondi, nunca tive vergonha de falar isso pras pessoas. Até nas minhas redes sociais mesmo eu sempre postava e tal. E aí o sargento me chamou lá na frente de todo mundo e falou assim, eu queria que você fizesse uma oração aqui por nós. Eu, Nossa! Meu Deus, e agora o que eu faço, né? Aquele meme, né? E agora o que eu faço? E aí eu fui, orei ao Senhor, né? Apresentei a vida ali da tenente, a vida dos alunos e foi algo tão assim, sabe? E depois também aconteceu um fato, né? Que o sargento foi na nossa sala, foi algo mais íntimo entre a nossa sala, né? E ele conversando, falando ali, né?
alguns problemas, né, que estavam acontecendo. E ele pegou e me chamou, né, para fazer uma oração. E todo mundo ficou ali de pé e eu fiz aquela oração e eu falei assim, Deus, é isso, sabe? Eu quero que as pessoas saibam, eu quero que as pessoas sintam a tua presença e não é por mim, porque por mim não sai nada, é o Senhor que vai me sustentar. Isso provém de ti, e se esse é o propósito que o Senhor tem, eu não me sinto capaz, mas eu entrego a ti porque sei que o Senhor está na frente disso, nada é por mim, não quero me gloriar de nada, nunca, jamais, e eu quero revelar o teu nome, aonde eu fui, e aí que começou, sabe, a pregar, a falar, e pessoas chegavam, e pessoas começavam a chorar, e eu falava, não vai dar tudo certo, e um pouco assim, eu entrei nesse assunto que é, né, um pouco do que você falou, né, de cuidar de pessoas. Sim. E é isso, sabe? Não precisa a gente ser famoso, não precisa a gente ter influência, porque eu acho que esse não é o nosso propósito, né? O nosso propósito é alcançar pessoas pro reino. Exatamente. E tipo assim, às vezes tem uma pessoa sentada chorando na calçada que precisa ouvir, né? Precisa ser alcançada. Precisa ser alcançada e isso é tão maravilhoso e a gente tem que estar atento aos detalhes, sabe? Porque teve um dia que minha mãe tava andando na rua com uma amiga dela, na época as duas trabalhavam junto, nem sei se ela lembra dessa história que tem muitos anos, e ela viu uma mulher desesperada na rua, sabe? E essa mulher, ela parou, na hora ela parou e falou com essa mulher e o que tá acontecendo, e ela, eu tô esperando o próximo caminhão passar que eu vou entrar debaixo. Nossa, e minha mãe orou por aquela mulher e aquela mulher chorava tanto, e aquele dia, se minha mãe não tivesse prestando atenção aos detalhes, uma vida teria sido ceifada ali, né? Sim. E Satanás está aí, né, buscando a quem possa tragar, e a gente tem que estar atento a isso, porque é algo muito sério, né? Então, é isso, é estar atento aos detalhes, cuidar das pessoas. Porque, assim, muitas das vezes, quando as pessoas olham de fora, né, Sim. eles pensam que o ministério é aquilo que se vê. Uhum. E, sabe, os nossos dons, eles não são só para pregar, não é só para cantar, não é só para estar em exposição para que outras pessoas vejam. Ou dentro da igreja, da igreja. O nosso ministério, ele é todo dia. O nosso dom é para todos os dias. Sim. É ali no seu trabalho. Tem uma pessoa angustiada, tem uma pessoa que precisa ouvir do Sim. Senhor. E você carrega uma palavra que vai tocar na vida daquela pessoa. Não tem como, se você teve um encontro com o Senhor, alguma coisa você vai saber dizer para aquela pessoa. Alguma coisa você vai falar que o Senhor vai te conduzir, porque é ali na conversa, é ali você contar a sua experiência, contar seu testemunho, que a pessoa vai sendo tocada. Sim. E o Senhor, Ele quer nos usar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na simplicidade. Não é só nas coisas grandes, apesar de que o Senhor usa coisas grandes, Sim. né? Pra mostrar quem Ele é, pra mostrar que Ele nos ama, que Ele cuida, que Ele zela. Mas é ali no dia a dia. O meu esposo sempre fala isso, sabe? A gente às vezes pede tanto algo extraordinário, Sim. mas Deus, Ele também vai usar o ordinário, né? Pra falar com a gente. Seja onde a gente estiver, e Ele vai nos testar, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, a gente vai passar por alguma situação. Por exemplo, eu pedi assim, paciência. Então Deus vai me colocar na prova para que eu tenha paciência. Exatamente, né? Quando você passa assim, por um momento de estresse e fala, Senhor, me dá paciência. Mas olha o que a gente fala. Isso. Se ali tá acontecendo todo o caos, toda a provação, você pede por paciência, o que vai acontecer? O Senhor vai te manter ali até que você, dentro de si, se toque que aquela situação é para te provar. Que aquela situação é para te mostrar que Sim. você precisa do fruto do Espírito. E o Senhor, Ele quer nos usar no nosso dia a dia. E a gente precisa estar atento, sabe? Sim. Uma das minhas orações pro Senhor é, Senhor, me revela para onde os teus olhos estão olhando. Sim. Aquilo que o Senhor está clamando, eu quero clamar também. Aquilo que o Senhor está chorando, eu quero chorar.
aquilo que o Senhor se alegra, eu quero me alegrar. Se o Senhor está triste com o que está acontecendo, Pai, na nossa nação, na minha casa, na casa da minha família, Senhor, me mostra. Eu quero sentir o seu sentimento a respeito daquele assunto. E a gente precisa estar atenta a isso. A gente precisa estar atento. Porque não é só eu olhar para aquilo e orar em cima. Eu preciso saber o que o Senhor vê naquela situação. Às vezes, em um momento de dificuldade, a gente ora e pede para que o Senhor tire. Senhor, tira, eu não aguento mais passar por essa situação. Mas assim, e se o Senhor quiser que você passe por aquilo porque Ele quer te ensinar algo? E se o Senhor quer tocar em alguma área da sua vida relacionada àquilo e a gente tá orando ao contrário? Sim, e tá a todo momento querendo fugir. Senhor, eu não quero passar por isso. E o Senhor, Ele precisa que a gente entenda que em todas as áreas Ele é suficiente na nossa vida. E Ele tem um propósito. Mesmo a gente não entendendo naquele momento, a gente às vezes quer questionar muito, né? E Ele tem um propósito. Tá tudo ali cooperando para o bem. A gente tá olhando aqui de baixo e quer enxergar tudo, né? Deus, Ele tá olhando de cima para o mundo inteiro. Então, Ele tem conhecimento sobre todas as coisas. E a gente erra muito nisso, sabe? Eu tenho pedido muito ao Senhor para me conduzir nessas situações. Porque eu falo, meu Deus, eu não quero sentir isso. Mas é exatamente nesse momento que Ele tá nos ensinando, né? Que Ele tá ali nos provando e a gente pode ver e provar e ver o quão o Senhor é bom em nossas vidas, né? É nos detalhes, é naquilo que nós estamos passando e a gente não entende, sabe? Então, tipo assim, a minha avó, ela sofreu um infarto recentemente e tal, ela precisou ir pra Goiânia, ficou internada e eu falava assim, meu Deus, e eu longe, né? Assim, primeira situação que aconteceu, assim, próximo com a minha família, eu tava longe, tava aqui, e eles em outra cidade, eu orando, eu intercedendo, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E aí chegou lá, a minha irmã chegou lá no hospital, e uma senhorinha, não sei se era uma senhora, uma pessoa abraçou ela e falou assim, eu perdi meu filho, sabe? E eu tô com risco de perder o outro tá ruim, tá na UTI. Me ajuda, né? Aí a minha irmã falou assim, eu não posso te ajudar, mas o Senhor pode te ajudar, né? E é isso, sabe? Às vezes a gente não pode fazer nada, mas é levar aquele que pode, né? E logo depois teve uma outra mulher e ela falou assim, você não tem um cobertor pra me vender? Né? Eu preciso de um cobertor, meu filho tá na UTI, ele tá naquele ar-condicionado, né? Tão frio ali. E a minha mãe falou assim, eu trouxe uma coberta, pode ficar pra você. Então, eu falei assim, às vezes o propósito era só esse, entendeu? Sim, não de só que eu falo que era pouco ou que era raso, não. Mas que o propósito, né, era ajudar essas duas pessoas, sabe? E às vezes tinha pessoas de lá que não estavam vendo isso, né? E o Senhor fala, não, peraí, vou mandar meu filho, né? Exatamente. Então, assim, na hora a gente não entende, sabe? Deu tudo certo, a minha avó se recuperou, né? Graças a Deus não precisou fazer o cateterismo. E deu tudo certo, sabe? E assim, na hora vem o desespero, né? A gente pensa, e agora? O que a gente vai fazer, né? Mas dentro do processo o Senhor já está nos alertando, já está falando, olha, é pra isso. Ele já está trabalhando, só que a gente ainda não entende, muitas das vezes a gente quer fugir. É aquilo, né? Quando você inicia uma caminhada com o Senhor, né, no início, acho que a maioria, bom, pelo menos eu pensava assim, né? Eu vou iniciar uma vida com o Senhor, eu vou buscar a presença do Senhor e todos os meus problemas vão desaparecer. É assim, acho que é algo que a gente imagina, que por estar com o Senhor, tudo vai ser mais fácil. Vai ser um mar de rosas. Tudo vai ser um mar de rosas.
Mas sem espinho, a gente não quer os Exatamente. espinhos. Né? Mas assim, a gente imagina que tudo vai ser diferente. Sim. Só que o Senhor nunca disse que não haveria provações. Ele disse que estaria presente em todas elas conosco. Sim. Ele não diz que nos tiraria de todas. Ele diz que estaria em todas. Foi exatamente por isso que Ele nos deu o seu Espírito. Nós não temos um Espírito apenas para dizer que temos. O Espírito Santo não está em nós apenas para ser algo que se comunica apenas com nós. O Espírito Santo está aqui para nos conduzir. Sim. Exatamente aquilo. E nós somos apenas servos. Apenas servos trabalhando na obra do Senhor. E é exatamente aquilo, né? O Senhor, Ele traz pessoas até nós. E não é à toa as pessoas que chegam até você pedindo ajuda. Porque o Senhor sabe muito bem a pessoa que Ele vai colocar em certo lugar para ajudar. E assim, se a sua mãe estava lá, é porque a sua mãe tinha aquilo que aquela pessoa precisava. Sim. Por mais simples que seja, e a gente pensa que, só um cobertor, só Jesus está aqui, Jesus te ama e eu não consigo te ajudar, mas Jesus pode. A gente acha que isso é muito simples, mas para uma pessoa que está em desespero, para uma pessoa que quer uma solução, aquilo é como se fosse da água para o vinho. Aquilo transforma. E o Espírito Santo está dentro de nós. Sim. E ele se manifesta. Às vezes a gente não precisa nem falar, mas o fato da gente passar em algum lugar que o Espírito Santo nos conduz, algum lugar que eu nem ia passar, mas por algum motivo eu passei e ali tinha uma pessoa que precisava daquilo que eu carrego. O fato da gente passar, às vezes a gente nem fala nada, mas o Espírito Santo que está em nós, ele se revela nos ambientes. E o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma incrível. Pra mim, falar do Espírito Santo é algo maravilhoso demais. É meu xodózinho falar do Espírito Santo. Assim, a sabedoria que o Espírito Santo nos dá é algo tremendo. Sim. Muitas das vezes... E assim, só complementando aqui, igual você falou, que a gente tenha algo, que a nossa oração seja voltada para isso, que a gente tenha algo que a pessoa está precisando ali, naquele momento, né? Seja um sorriso, seja um abraço, seja um prato de comida, alguma coisa assim, sabe? E isso é muito maravilhoso, sabe? Às vezes o Senhor, ele vai mudar totalmente a rota. Por exemplo, quando dá tudo errado no nosso dia, parece que você andou e não saiu do lugar. E o Senhor está querendo nos levar por outro lugar, que a gente venha respeitar isso, porque Ele quer nos ensinar, ou vai ter uma pessoa no caminho, né, para a gente ajudar. E tem até uma reflexão, né, de um homem que ele fala assim, que tinha dado tudo errado no dia dele. É uma história de reflexão, né, que na hora que ele foi tomar banho, o chuveiro tinha queimado, que na hora que ele foi ligar o carro não pegava. E aí quando chegou no final do dia, o Senhor explicou tudo. Olha, aquele chuveiro queimado é porque ele estava dando mau contato. E se ele estivesse funcionando, você ia morrer eletrocutado, né? A hora que o carro não ligou, ele estava te livrando de um acidente, que você ia sofrer bem na hora que você ligasse o carro e saísse para andar. Então, tipo assim, eu arrepio só de falar. Porque às vezes a gente pensa, nossa, hoje eu queria ter feito isso e não deu certo. Nossa, hoje eu queria ter chegado mais cedo no serviço e não deu certo. E é o Senhor nos livrando, é o Senhor nos conduzindo ao melhor caminho, porque Ele guarda os teus filhos, né? E tem um tempo preparado, né, para todas as coisas. Exatamente, né? E o Eclesiastes fala, né? Tem um tempo para tudo, todas as coisas têm a sua ocasião. E às vezes a gente não entende, né? Por que eu tô passando por isso? Por que tal situação está acontecendo, mas às vezes é para que aquilo que está em você toque outras pessoas durante a sua caminhada. E, sabe, isso vai cativando a gente, isso vai nos dando uma esperança, uma alegria. E quando o Senhor, ele começa a ministrar, ele começa a te usar, claro que tudo para a honra e glória dele, mas da mesma forma que eu tô vivendo isso, eu quero compartilhar isso com as outras pessoas. Quero que as outras pessoas também vejam isso. Eu quero que as outras pessoas também desfrutem de cura,
assim como eu fui curada. Sim. Outras pessoas desfrute do amor do Senhor, da paternidade. E que pai maravilhoso, né? E assim, o Senhor, ele é extraordinário na forma que ele trabalha. E não tem nada melhor do que a gente reconhecer isso, né? Que nós temos um pai, que nós não fomos jogados nesse mundo e estamos sozinhos. Não, ele está a todo momento com a gente, né? E falando assim de Deus, falando da palavra, né? Eu queria que você falasse, né? Um versículo que você gosta, que você queira passar para as pessoas, uma passagem. Eu sei que a Bíblia por completo, ela fala aos nossos corações e é algo maravilhoso. Mas tem algo que te chama mais atenção, assim, ou que no momento que você está vivendo, que está queimando no seu coração, gostaria que você passasse pra gente? Tem um versículo, deixa eu só olhar aqui, de Filipenses 2:13, que, assim, quando eu li, ele me marcou muito. Sim. É algo, assim, que falou muito com o Senhor. E Filipenses 2:13 fala assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Uau! Sabe, esse versículo, quando eu li, ele me tocou muito. Que, assim, é aquela oração que eu estava fazendo, né? Que, assim, eu viva aquilo que o Senhor tem pra mim. Sim. Que o meu querer não seja o meu eu. Que os meus sonhos não sejam apenas meros sonhos naturais, mas que os meus sonhos sejam sonhos que o Senhor tem pra mim. Sim. Porque não adianta eu querer fazer algo que aquilo não faz parte do que o Senhor tem pra mim. Se o meu sonho não for pra tocar pessoas, se o meu sonho não for pra, de alguma forma, impactar vidas, eu não quero viver ele. Eu não quero viver nada que seja diferente daquilo que o Senhor tem pra mim. E quando a gente vai caminhando com o Senhor, o Espírito Santo, ele vai nos convencendo. É aquilo de abandonar coisas naturais para viver o extraordinário de Deus. Para viver aquilo que ele tem pra nós. E é ele quem nos dá o querer. Se eu quero algo hoje, que a minha oração seja: Pai, que o meu querer seja o teu querer, que a minha vontade seja a tua vontade. E Pai, se essa é a tua vontade, eu sei que o realizar é o Senhor quem vai fazer. Eu sei que é o Senhor que vai me conduzir. Assim como o Senhor colocou um anseio no meu coração, eu sei que o Senhor é capaz de fazer com que isso se concretize nos meus dias. Às vezes a gente almeja por algo que parece até impossível de acontecer. Algum sonho, algum desejo, alguma coisa assim, que é natural, que parece que, sei lá, isso nunca vai acontecer comigo. Mas se isso é algo que o Senhor colocou dentro de você, se é o querer dele para sua vida, eu não preciso me preocupar com como isso vai acontecer, quando isso vai acontecer. Se o Senhor colocou dentro de mim, eu sei que um dia vai se concretizar. E é algo que está queimando muito no meu coração. Que o Senhor me conduza em todos os meus passos. Eu não quero dar um passo se o Senhor não estiver comigo. Essa tem sido a minha oração nos últimos dias. E esse versículo queimou, assim, muito no meu coração. Falar sobre isso queima muito no meu coração. Porque a minha vontade precisa ser a vontade do Senhor. Aquilo que eu choro precisa ser a mesma coisa que o Senhor está chorando. Assim, o que ele olha numa pessoa, se ele olha numa pessoa e ele sente compaixão por aquela pessoa, eu também quero sentir. Se ele deseja curar alguém, que o meu coração queime por ir lá e deixar que o Espírito que ele colocou em mim me use para que ele se manifeste na vida daquela pessoa. Eu acho que é isso. Eu ia até te fazer uma outra pergunta, acho que você já respondeu, que era como ter mais intimidade, né, com Deus. E assim, você falou a respeito da constância, né? Ser constante. Ser disciplinado ali. E isso é muito importante, é o fundamental, né? É o simples, é o básico que funciona. Isso, é ler a palavra, é buscar o Senhor. Isso é muito maravilhoso, sabe? A gente ter aquele momento com o Senhor. É claro que a gente separa um momento específico para isso, mas não que a gente esteja ausente ou deixe de falar com o Senhor nos outros momentos, né?
Eu até tava falando no podcast anterior, que tipo assim, às vezes eu tô na rua e eu tô conversando e as pessoas acham que às vezes pode olhar e pensar que eu tô conversando sozinha, ela é louca. E tipo, não, eu tô conversando com o Senhor e às vezes eu falo assim, quando eu vou sair de casa, Deus, eu tenho que ir em tal lugar, e depois eu vou passar nesse lugar, depois eu vou resolver isso, eu te entrego isso, né, nas tuas mãos, que venha dar tudo certo, né, que o Senhor possa preparar, se for da tua vontade, que se não for eu esteja preparada, porque eu tinha muito assim de ficar esperando, a gente não tem paciência para esperar, na fila de um banco, enfim, aquilo que a gente vai resolver. E assim, nos últimos anos, eu imagino que desde o começo do ano passado, eu aprendi a ir para os lugares e levar um livro para ler, né? É um livro assim que de preferência fale de Deus, né? Traga ali referências, enfim. E quando eu vejo, o tempo passa, ó, e eu já tô terminando o livro. Fazendo duas coisas. E aí eu olho, nossa, eu tô aqui nessa fila ainda. E aí quando eu vejo, já tá chegando a hora de ser atendida. Então, assim, é saber esperar, é ter tempo de qualidade com ele, sabe? Tá tudo ligado. Né? Saber cultivar, né, um relacionamento com o Senhor. Sim. É diário, é constante. Sim, a gente precisa estar o tempo todo atento à voz do Senhor, porque o Senhor fala o tempo todo. Agora, se eu só pela manhã, ou só pela noite, ou só à tarde, no meu momento de intimidade com o Senhor, se eu só tiver aquele momento com o Senhor, então quer dizer que eu só posso ouvir o Senhor naquele momento? Não é assim a caminhada com o Senhor. É um relacionamento, é como se eu tivesse um melhor amigo comigo a todo tempo. Sim. Se eu vou ali na esquina, ele vai comigo. Quando a gente é criança, a gente tem, assim, não todas as crianças, mas tem uma fase de ter amigo imaginário. Isso. Né? E você tá conversando com seu amigo imaginário, você coloca um nome no seu amigo imaginário, e aonde você vai, o amigo imaginário vai. E assim, Deus não é um amigo imaginário, só tô aqui dando um exemplo para vocês entenderem que aonde a gente for, o Senhor esteja no nosso coração. E Ele está conosco, e é a todo momento, e é constante. E a gente sente isso queimar no nosso coração, sabe? Nossa, isso é algo muito maravilhoso. Deus, Ele não nos deixou sozinhos, né? Ele enviou o Seu Espírito para que o Seu Espírito nos conduzisse a todo momento, né? Em todos os lugares. E é igual quando a gente está no dia a dia, né? Às vezes a gente precisa falar algo para alguma pessoa, assim, precisa ajudar aquela pessoa e você fala, nossa, mas eu não preparei nada para falar para essa pessoa. Só que quando o Senhor ele nos coloca em um certo lugar, quando você tem um relacionamento com o Senhor, naquele momento, quando uma pessoa precisa em uma certa situação, o Espírito Santo te conduz. Ele fala através de você. Você só precisa estar no lugar certo. No lugar que Ele te colocou e deixar que Ele flua através de você. E é isso que é ter um relacionamento com o Senhor mais íntimo. É saber ouvir a voz dEle a todo instante, a todo momento. E como que eu entendo isso? Como que eu consigo fluir no meu dia a dia? Quando no meu secreto eu tenho uma intimidade com o Senhor. Uau! Quando no meu secreto eu consigo cultivar um relacionamento com Ele. Sabe? Não é um segredo, é algo natural, é algo simples. Chegar em casa, num momento de angústia, num momento triste, chegar e começar a conversar com o Senhor. Começar a pedir que o Senhor olhe para você e tire aquela angústia de dentro de você. É uma conversa, como se estivesse eu e você aqui conversando. Na leitura da palavra, né, você vê alguma coisa que eu sou assim, né, eu converso comigo enquanto eu tô lendo a Bíblia, né, o tempo todo conversando. Aí eu leio alguma coisa aqui, Senhor, mas como é que é isso aqui? Aí eu leio de novo, eu fico o tempo todo, eu fico empolgada. É tão gostoso essa liberdade, né? Essa liberdade. E tipo assim, que a gente tem pra falar com o Senhor. Porque às vezes tem pessoas que pensam, nossa, mas, né, como que eu vou orar? Como que eu vou falar com o Senhor assim? Como que eu vou chegar e vou falar? Né? E Deus dá essa liberdade pra gente. É isso que é o relacionamento.
Quando você é muito próxima de alguém, quando você cultiva uma amizade, você não tem receio de chegar para ele e falar algo. Né? Você não tem receio de contar algo que às vezes para você é doloroso, que às vezes para você é difícil. Você não tem receio, porque é uma pessoa que você confia, né? É uma pessoa que você cultivou um relacionamento. E é assim com o Senhor. Às vezes a gente está colocando tanta dificuldade para ter um relacionamento com o Senhor, que isso acaba deixando a gente distante, né? Então, tipo assim, às vezes você tá em um lugar, você tá no seu trabalho e assim, naquele momento você não consegue se ajoelhar, mas é no pensamento. Vai falando, vai conversando e é isso, sabe? E é igual você falou, eu consigo passar para as pessoas quando eu tenho um tempo de qualidade com ele, quando eu tenho um secreto, né? Quando no secreto eu escutei o Senhor falar comigo através da palavra, através do louvor, né? Através de um sonho que eu tive, através de Deus enviou alguma pessoa, e é isso, sabe? É isso que a gente quer deixar para vocês hoje, né? Nesse podcast. A conversa tá tão boa, né? Que se for deixar, a gente fala aqui a tarde toda da palavra do Senhor. E isso é algo muito maravilhoso, sabe? Você quer falar mais alguma coisa, Carol, assim, que você quer passar para as pessoas? Também eu queria, né, pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas. Pode ser uma frase, pode ser uma reflexão, algo assim que tocou no seu coração, que queima no seu coração, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, fica à vontade. Se você quiser falar mais alguma coisa também, tá? Assim, falar do Senhor é algo incrível. É algo que, se deixar, a gente fala a tarde inteira aqui. Mas, assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês cultive um relacionamento com o Senhor. Aprenda a ter um tempo de qualidade com o Senhor. Aprenda a se apaixonar por Ele. Porque, assim, o Senhor, Ele nos amou primeiro. E porque o Senhor nos amou, agora eu consigo amar Ele. Agora eu consigo, sabe, ter uma vida diferente. Eu consigo entender que, sabe, o Senhor me resgatou. E eu quero viver mais com o Senhor, eu quero entender mais da palavra do Senhor. E é isso, sabe? Você ter um desejo de buscar mais Ele, sabe? No seu dia a dia, não é com palavras bonitas, não é aquela coisa grandiosa, mas é um coração puro, é um coração sincero. Quando você for até o Senhor, busque Ele com sinceridade, com temor e com tremor diante da presença dEle. Sabe, buscar mais, conhecer a palavra dEle, entender aquilo que Ele está fazendo, para onde o Senhor está se movendo e desejar estar mais próximo dEle. Sempre buscando Ele com um coração de apaixonado, um coração de primeiro amor, como uma criança que anseia por encontrar o seu pai no fim da tarde, no fim do expediente. Assim, o nosso coração precisa ser. É igual o Senhor fala na palavra, né? Deixe que as crianças venham a mim, não proíbam que elas façam isso, porque o reino dos céus é das pessoas que são como crianças, né? E a gente precisa ter um coração de criança, um coração que não impõe barreiras, sabe, no relacionamento com o Senhor. Um coração que não tem medo, um coração que confia, né? Igual a criança tá ali na beira da piscina, o pai chama, a criança, não importa o medo, não importa o que vai acontecer, a criança confia no pai. E é isso que eu quero deixar para vocês, confiem no Senhor. O Senhor disse que estaria presente, então confiem, sabe, nele, seja como uma criança, não coloque barreiras, né, no relacionamento. Eu acho que é isso, né, viver uma vida com o Senhor e aprender a cultivar, né, esse relacionamento. E é isso. Então, gente, que delícia de papo, nem dá vontade de parar aqui, nossa, é algo muito maravilhoso mesmo. E antes da gente finalizar, Carol, gostaria que a gente fizesse uma oração, né, pelas pessoas que estão nos assistindo, para quem nos acompanha. Espero, né, que muitos sejam tocados, sejam edificados, né,
Se você lembrou de alguém ao ver esse vídeo, manda esse vídeo para essa pessoa, né? Compartilha. E é isso, vamos fazer uma oração. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, por essa conversa, Pai. Deus, muito obrigado por nos permitir falar do Teu amor, Senhor. Se hoje nós estamos aqui, é tudo pela Tua graça, é tudo pela Tua misericórdia. É o Senhor quem nos concede sabedoria, é o Senhor quem nos guarda, quem nos transforma, quem nos amadurece dia após dia, Pai. Deus, que corações sejam tocados ao assistir esse episódio, Pai. Que as pessoas possam sentir a Tua presença, Senhor. Que elas queiram viver isso, Pai. Se porventura tem alguém afastado da presença do Senhor, Pai. Que ela seja tocada agora. Senhor, toca com as Tuas mãos poderosas. Abraça essa pessoa, Pai. Que essa pessoa sinta a Tua presença, sinta o Teu amor, Pai. Deus, eu te agradeço também pela vida da Carol. Muito obrigada, Senhor, por ela ter sido um instrumento aqui, meu Deus, do Senhor, nessa conversa, nesse podcast, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e abençoar a vida de cada um. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém. Eu quero agradecer, Carol, pela presença. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Foi uma bênção. O Senhor te usou tremendamente para falar aqui com a gente. E que Deus abençoe. Amém. Tudo de bom. Prazer é meu por ter sido Amém. convidada e por poder compartilhar, sabe, um pouco da minha experiência com o Senhor. E que o Senhor fale com você, sabe, através desse vídeo. Sim. E através da vida da Paula, através desse quadro que eu tenho certeza Amém. que vai ser uma bênção. Glória a é Deus. isso. É isso, gente. Estamos chegando ao fim. Deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!